Em meio a essa crise sanitária global, estamos enfrentando duas variantes, a variante Omicron do Covid e também a variante H3N2 do vírus da influenza. E para explicar como entender essas variantes, eu vou utilizar o Homem-Aranha como exemplo. Mas o que será que o maior herói de todos os tempos tem em comum com essas variantes virais? Vem comigo que eu vou explicar. Fala galera, eu sou o professor Rodrigo Macedo, biólogo, mestre em biofotônica, e hoje nós iremos falar sobre as variantes da Omicron do vírus do Covid e também a variante H2N3 do vírus da gripe, o influenza. Nós estamos passando por uma situação mundial vindo de duas grandes ondas causadas pelo Covid que gerou muito medo na população até o momento que as vacinas e assim essas ondas passaram a decrescer e os óbitos começaram a diminuir em relação ao Covid. Mas de repente apareceu essa nova cepa chamada de Omicron que está novamente aumentando os casos e gerando uma grande preocupação na população. E as duas perguntas que não querem calar: por que as pessoas que já pegaram Covid podem pegar essa nova variante Omicron? E as vacinas estão deixando de funcionar? Não. E eu já vou explicar sobre tudo isso. Você já assistiu aquele filme do Homem-Aranha que aparecem 3 Homens-Aranha e eles são a mesma pessoa, o próprio Peter Parker? É mais ou menos assim que acontece com as variantes dos vírus que geram mutações. Neste filme nós observamos a presença do Peter Parker do Tobey, do Peter Parker do Andrew Garfield e do Peter Parker do Tom Holland. Qual a diferença entre os três? A gente observa que no vídeo eles são a mesma pessoa, porém cada um deles a gente consegue diferenciá-los especialmente pelo uniforme, que é diferente. O Peter do Tobey, a gente vê um uniforme vermelho e azul, com várias faixas prateadas. O uniforme do Andrew Garfield, ele também é vermelho e azul, mas ele é um vermelho e azul menos brilhante, mais opaco, e a aranha é diferente. E o Tom Holland aparece com aquele uniforme que tem nanotecnologia e é um uniforme preto com vermelho. O vírus do Covid iniciou-se lá em Wuhan, na China, e ele era um vírus, uma cepa. De repente, essa cepa começou a se transformar e foi gerando mais 4 cepas de importância mundial. A variante Beta, em seguida surgiu a variante Alpha, depois veio a variante Delta e agora temos a variante Omicron, que está causando bastante preocupação. A gente observa que apesar de ser a mesma pessoa, eles são diferentes, mesmo sendo todos Peter Parker. E é assim que a gente consegue entender por que e como acontecem essas variantes do coronavírus e conseguimos entender também o porquê que algumas variantes têm mais sucesso em algumas particularidades e outras um pouco menos de sucesso. As nossas vacinas foram produzidas contra a variante Beta, de repente apareceram as variantes Alpha e Omicron. As vacinas que nós tomamos contra a variante Beta não funcionam contra as outras variantes? Funcionam, nós podemos ficar tranquilos. Então todas as pessoas que tomarem as 3 doses exigidas pela Agência de Vigilância Sanitária estarão com a imunidade alta contra o coronavírus. Mas vamos entender da seguinte forma: a variante Beta era um vírus que tinha, vamos supor, pensando no Homem-Aranha, um uniforme azul e vermelho. Quando apareceu outra variante, a variante Alpha ou a variante Omicron, a gente observa que é o mesmo vírus, que tem a mesma estrutura viral, mas tem pequenos detalhes diferentes. Então, olhando para o Homem-Aranha, um Homem-Aranha tem um uniforme azul e vermelho, enquanto o outro Homem-Aranha tem um uniforme azul e preto. Mesmo sendo Peter Parker, mesmo todos eles lançando teia, mesmo todos eles saltando dos prédios. Mas, da mesma forma que os Peter Parkers são novas pessoas, mesmo tendo a mesma essência, a variante do coronavírus passa pelo mesmo processo. Esta variante Beta tem uma estrutura e uma forma de infecção e uma forma de transmissão, enquanto a variante Omicron, mesmo sendo o mesmo vírus, por conta de mutações que as outras variantes sofreram, esta variante Omicron pode ter uma forma nova de transmissão, podendo e sendo mais transmissível, especialmente em casos de reinfecção. E também esta variante Omicron pode ter uma forma
mais rápida de infectar as células humanas. Então a gente pode observar que a variante Ômicron tem 3 características importantes comparadas com a variante Beta, de onde foram feitas as vacinas. A variante Ômicron, ela tem uma transmissibilidade maior. Ela pode ser transmitida de forma mais rápida. Em contrapartida, a variante Delta também tem uma transmissibilidade maior, porque a quantidade de partículas virais liberadas pela pessoa infectada na variante Delta é 1000 vezes maior comparado com aquela variante primeira que veio de Wuhan. Voltando para a variante Ômicron, ela também tem facilidade maior de gerar reinfecção. Então observe que as pessoas que têm maior probabilidade de se infectar com a variante Ômicron são as pessoas que já tiveram Covid. Então é importante que essas pessoas busquem se proteger utilizando máscaras, usando álcool em gel e gerando distanciamento social, porque as pessoas que já tiveram Covid têm uma taxa maior de reinfecção. Essas pessoas têm uma chance maior de pegar Covid de novo, mesmo comparando com uma pessoa que nunca teve Covid. Essa variante, ela reduz o potencial neutralizador dos anticorpos e facilita o potencial de penetração nas células humanas. Essa variante é um vírus que tem maior facilidade de penetrar nas células do pulmão e se esconder dos anticorpos que estão presentes no sangue. Então é por isso que as pessoas que, mesmo sendo vacinadas, podem vir a pegar a variante Ômicron, porque essa variante ela é mais rápida para penetrar nas células e ela também dificulta o papel destruidor do anticorpo contra o vírus. Então vamos voltar para o exemplo do Homem-Aranha. O Dr. Octopus, quando ele chega no universo do Tom Holland, ele acaba capturando o Tom, achando que ele é o Peter Parker que ele conhece. E quando ele vai atacar, o Tom mostra o rosto e o Octopus fala: "Peraí, você não é o Peter que eu conheço, mas você é o Homem-Aranha." Você não é Peter Parker. É mais ou menos assim que acontece com os anticorpos. Os nossos anticorpos, eles foram produzidos para capturar a cepa do Covid, a variante Beta. Mas essa variante Beta, ela mudou o seu formato. Ela mutacionou, tendo alguns sítios diferentes. Então a gente pode observar, comparando com a Beta, a variante Ômicron, ela já sofreu até 50 mutações que fazem com que esse vírus seja diferente. Os nossos anticorpos têm a capacidade de capturar e destruir o vírus da variante Ômicron? Sim, ele é muito capaz, mas por conta dessas mutações, o nosso anticorpo vai ficar um pouco confuso e ele vai ter um pouco mais de dificuldade para capturar e destruir esses vírus. Assim como o Dr. Octopus, quando ele capturou o Peter Parker, ele falou: "Mas espera aí, será que esse é o Homem-Aranha que eu estou procurando? Porque não é o Peter que eu conheço." Mesma coisa acontece com o anticorpo. O anticorpo, quando ele está indo do sangue em busca dos vírus do Covid, ele pode até encontrar o vírus, só que ele vai ter dificuldade de reconhecer. Ele vai ter uma capacidade um pouco menor de reconhecimento desses vírus. Por exemplo, se entrar o vírus da variante Beta no sangue, o anticorpo que tem alta avidez, é um anticorpo muito eficaz, muito especialista, ele já chega, já captura o vírus e já faz com que ele seja destruído. Já quando entra a variante Ômicron no corpo humano, o mesmo anticorpo vai encontrar o vírus, só que ele vai ter dificuldade de se ligar. E se o anticorpo não se liga no vírus, o vírus não é destruído. Então esta é a vantagem que a variante Ômicron tem contra os anticorpos que nós adquirimos quando tomamos a vacina. Porque a variante Ômicron, ela gera uma mutação no sítio de ligação do anticorpo no vírus. Então quando o anticorpo vai se ligar no vírus, ele se liga? Sim, mas é mais difícil, é mais complexo, ele demora um pouco mais de tempo. E nessa é a probabilidade do vírus penetrar nas células do pulmão e causar a infecção. E assim, a pessoa que pega Covid pode ter sintomas. Porém, os anticorpos continuam funcionando. E é importante mencionar também que a maioria das pessoas que estão pegando a variante Ômicron do Covid são pessoas que já tiveram Covid, ou são pessoas que não se vacinaram, ou são pessoas que ainda não completaram as 3 doses da vacina. Por isso a importância
de se fazer todo o esquema vacinal contra o coronavírus. Às vezes, pessoas que tomaram as 3 doses podem vir a pegar, mas são pessoas que estão com a imunidade baixa, com a imunidade fraca. Nós não conseguimos saber se a nossa imunidade está forte ou baixa, então é importante, neste período, ter um pouco mais de distanciamento social, reforçar a nossa imunidade pela alimentação, pela prática de atividades físicas, evitando o estresse e tudo mais. Já o vírus da gripe, chamado de influenza, também tem uma forma parecida de atuação na nossa população. Esses vírus da gripe, desde o seu surgimento, sempre causaram grandes epidemias e muitas vezes geraram morte das pessoas. Então, temos aí um pouco mais de 100 anos que aconteceu a gripe espanhola, que foi causada pelo mesmo vírus, o H1N1. Estamos neste momento passando por uma epidemia de gripe, né, H3N2, que tem uma nomenclatura parecida com este vírus H1N1 que causou várias epidemias. Vamos entender um pouco sobre a história desse vírus. Em 1918, o vírus H1N1 gerou a gripe espanhola, começou na realidade nos Estados Unidos e por conta da Primeira Guerra ela foi trazida para a Europa e acabou infectando muitos soldados naquela época. Porém, ficou conhecida por gripe espanhola porque a Espanha, que não tinha lado escolhido na guerra, ela estava preocupada com essa questão sanitária e ela falava sempre sobre o novo vírus que estava surgindo. Esse vírus foi muito contagioso e data-se que ele matou 50 milhões de pessoas, mas os cientistas não entram em consenso, dizem que a gripe espanhola chegou a matar até mais de 100 milhões de pessoas. Uma grande pandemia, todos os continentes, e teve casos inclusive aqui no Brasil. Depois de alguns anos, em 1957, o vírus H2N2, conhecido como o vírus da gripe asiática, chegou a matar 2 milhões de pessoas no Japão e na China. Já em 1968 veio o vírus H3N2, que é esse que estamos enfrentando, essa versão epidêmica, que chegou a matar 3 milhões de pessoas também na China. Entre os anos de 1977 e 2003, o mundo conviveu com o vírus H5N1, que é chamado o vírus da gripe aviária. Não é transmitida a humanos, mas teve a necessidade de sacrificar mais de 400 mil aves lá na China também. E em 2009 apareceu a grande pandemia do vírus H1N1, que se iniciou no México e veio a se espalhar por todo o globo, também chamada de gripe A, que causou mais de 27 mil casos no Brasil e mais de 1.600 mortes. E foi contabilizado em torno de 18 mil mortes causadas pelo vírus da H1N1, também chamado de vírus da gripe suína. E esse vírus é uma mutação mesclada de 3 vírus: o vírus da gripe humana, o vírus da gripe aviária e o vírus da gripe suína. Os 3 juntos formaram esse super vírus que é o H1N1 sorotipo suíno. E nós também convivemos anualmente com o vírus matriz da gripe, que é chamado de parainfluenza tipo A. Existem também 2 variantes B do vírus da gripe, a variante B Yamagata e a variante B Vitória. É computado aí que em torno de 500 mil pessoas morrem anualmente por conta da gripe. Então a gente observa que esse vírus da gripe tem diversos sorotipos, tem diversas variantes e sempre acontece grandes ou pequenas epidemias da gripe. Para isso, o Instituto Butantan ele produz vacinas anualmente contra o vírus da gripe. O vírus da gripe ele é altamente mutagênico. Se pegarmos um vírus da gripe de 5 anos atrás, que nós tomamos a vacina contra ele, o vírus de hoje já é completamente diferente daquele vírus de 5 anos atrás. Por quê? Esses vírus da gripe têm uma capacidade muito maior de mutação do que o próprio vírus da Covid. E por conta disso a gente precisa ir tomando as vacinas de gripe anualmente, porque todo ano aparece uma variante nova contra esse vírus. O Butantan, sabendo disso, ele já se antecipa e ele já fica estudando anualmente o surgimento de novas variantes. E assim, eles já preparam a vacina a população que tem maior riscos de contração do vírus da gripe. Pessoas que ficam com maior contato social, que vivem mais em aglomeração, precisam tomar essa vacina contra o vírus da gripe para evitar de pegar a doença.
Os vírus da gripe têm sintomas parecidos com o Covid, como por exemplo febre, calafrio, tosse, dor de garganta, dor muscular, dor de cabeça, cansaço e aquela sensação geral de desconforto. Isso para as pessoas que estão gripadas de forma leve, mas em casos mais graves, o vírus da gripe também pode causar de pneumonia até insuficiência respiratória, que é aquela sensação de sufocamento que a pessoa precisa ser internada para receber a ventilação mecânica. No Covid, acontece muito mais fácil essa incubação do vírus e faz com que as pessoas cheguem à insuficiência respiratória ou à síndrome do desconforto respiratório agudo de forma muito mais rápida, que foi o que aconteceu à superlotação dos hospitais. Mas tem pessoas que pegam o vírus H1N1 ou H3N2 e acabam tendo essa insuficiência respiratória e elas precisam de rápido atendimento médico. Em comparação com o vírus da Covid, o vírus da influenza ele tem uma menor transmissibilidade e ele tem uma menor eficiência e ele tem uma menor incubação. A doença da gripe na pessoa ela dura menos tempo, ela é mais rápida para gerar a cura espontânea. E além desses vírus, existem também os vírus, existe também a variante beta, existe também a variante B, chamada... Ou seja, sempre que a vacina da gripe estiver disponível para você, tome a vacina da gripe, gere o seu reforço para a sua imunidade, você só tem a ganhar com isso e evita de pegar essa doença que às vezes pensamos não ser tão grave, mas pode causar sérios problemas como a insuficiência respiratória, que causam essas 500 mil mortes anuais por esse vírus da gripe. Mas por que esses vírus têm esse nome HN? E por que esses vírus têm uma mutabilidade tão avassaladora? Veja, a estrutura do vírus da gripe é formado por um material genético que é o RNA e ele está envolto por capsídeos proteicos. Então eles têm como se fosse uma cápsula de proteína que guardam o material genético, o RNA, dentro dele. Para proteger o capsídeo e facilitar a penetração nas células humanas, o vírus vai ter um envelope de bicamada lipídica muito parecido com as membranas plasmáticas das nossas células. E é por isso que ele favorece a penetração do vírus. E no envelope a gente observa as espículas virais ou as glicoproteínas de superfície. São como se fossem espinhos saindo do envelope viral e existem dois tipos dessas espículas. Uma delas é chamada de hemaglutinina e a outra de neuraminidase. E é por isso que tem H e N. Então, dependendo do tipo de hemaglutinina e de neuraminidase que esta cepa tiver, ele vai ter um nome diferente, que pode ser H1N1 ou H3N2 ou H2N1, enfim. E é importante dizer que a hemaglutinina é a espícula viral que possibilita que o vírus tenha aderência na célula e consiga penetrar na célula humana. E a neuraminidase é a espícula viral que possibilita que o vírus escape, que ele saia da célula humana e que ele seja liberado para infectar novas células e continuar o ciclo dessa virose. E por que acontece a presença dessas variantes? Porque a variação antigênica da hemaglutinina e da neuraminidase é devido a uma mistura genética do material genético de vários vírus de variantes diferentes. Ele vai pegando pedaços do material genético de vários vírus diferentes e aí ele forma um novo vírus. Vocês já ouviram falar do Super Skrull? O Super Skrull, ele é um alienígena inimigo do Quarteto Fantástico. E ele se adaptou de uma forma que ele tem as misturas dos poderes dos 4 integrantes do Quarteto Fantástico. Então ele é um Skrull que consegue se transformar em pedra, ele consegue pegar fogo, ele consegue ficar elástico, igual o Senhor Fantástico, e ele também consegue produzir os campos de força da Mulher Invisível. Essas novas variantes do vírus da gripe é como se fosse um Super Skrull, porque ela vai pegando um pedacinho do material genético de vários vírus diferentes e vai formando uma variante nova. Tá ok, pessoal? Essa foi a nossa videoaula de hoje. Um tema bastante interessante, bastante atual. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês quiserem ver mais vídeos sobre imunologia, vou deixar aqui em cima
o link para vocês aproveitarem os outros vídeos do canal. E se você é novo no canal, deixa o seu like, se inscreve aqui com a gente, porque eu vou lançar vários outros vídeos novos. E assim você pode continuar se atualizando sobre a área da saúde, tá ok? Muito obrigado pela presença e até a próxima. Tchau!